Bom dia, meu irmão. Bom dia, meu irmão Boa noite, meu irmão e amigo que nos assiste pelo YouTube. Eu vou confessar para vocês que eu me senti um novo convertido agora com esse louvor que o Thiago cantou. Eu nunca ouvi esse louvor e é uma bênção, né? A gente louvar a Deus com alegria, e é assim que esse louvor estava me passando. Então, e a palavra de hoje, ela me faz lembrar como é importante a gente ter essa sensação, não de estar sempre como um novo convertido, não isso, mas de como um novo convertido está sempre buscando a Deus, querendo saber mais do Senhor, querendo aprender com Ele. Com esse louvor eu sinto isso, com esse momento que eu preciso aprender mais de Deus. E o que eu vou falar aqui hoje também é uma luta minha e eu creio que é de muitos de nós, né? Então, hoje nós vamos concluir a série que o amor esteve entre nós. Nesses domingos que passaram, no primeiro domingo foi que aprendendo a dizer não. No segundo domingo, julgamento versus compaixão. Esses 2 domingos quem pregou foi o pastor Micael. No domingo passado, o amor vê e age. Foi o Márcio Peralta que trouxe a palavra. E hoje falaremos sobre onde encontrar forças para amar. Ficou meio que a imagem ali, mas é uma lâmpada em formato de coração ligada numa tomada, buscando força para se manter acesa, né? Então, como nós podemos amar apesar das frustrações e decepções que nós temos em relação às pessoas? Eu não sei você, mas algumas dificuldades vão minando esse amor dentro de mim, por algumas pessoas em especial, né? Aquelas mais difíceis e complicadas que Deus manda para a gente, parece. E aí parece que eu não consigo encontrar forças para poder demonstrar esse amor que Deus nos pede, para poder transmitir esse amor de Deus para essas pessoas. E eu não sei se você está passando isso agora, ou já passou por isso, ter dificuldade de amar alguém. E a questão é, como eu vou continuar amando alguém? Esse alguém não são pessoas distantes. São os nossos cônjuges, são filhos, são pais, são vizinhos, amigos, irmãos em Cristo, colegas de trabalho. Como continuar amando alguém como eles, que em meio a uma pandemia que nós estamos vivendo, ao desemprego, acabam vivendo como se nada tivesse acontecendo. Ou pessoas que não querem enxergar a sua realidade. Não sei se vocês já viveram isso. Pessoas à sua volta que parece que é um mundo diferente. Não é um mundo que nós vivemos, com as nossas dificuldades. Então, eu vou dar 4 exemplos só para a gente conseguir nortear algumas pessoas, né? Idosos e pessoas em casa com a saúde debilitada e não se cuidam. Não usam máscara, vivem se aglomerando. Está tudo dizendo, não vai no mercado. Onde eles vão? No mercado. Ou seja, colocando em risco a sua saúde, a sua vida e a dos seus familiares. Um outro exemplo. A pessoa está sem trabalho, mas vive gastando como se ganhasse bem. Como vivendo de aparências. Vocês conhecem alguém assim? Eu conheço algumas pessoas. Terceiro exemplo. Pensa num casal, está na cara que o casamento está uma bagunça, está perdido. Nem dormindo juntos eles fazem mais isso. Mas eles não param nem para conversar e tentar entender ou compreender a visão do outro, o que o outro pensa para tentar resgatar esse casamento. Provavelmente você deve conhecer. Espero que você não seja essa pessoa, mas você deve conhecer alguém que vive isso. E o último exemplo que eu quero dar, só para a gente iniciar aqui, né, é aquela pessoa que você dedicou tempo.
você orou, você visitou, você procurou acompanhá-la. Essa pessoa, ela não ora, ela não busca mudar o que realmente ela precisa mudar, mas ainda ela te procura para te pedir ajuda. A vontade, que às vezes dá, é esganar, né? Não aprendeu ainda, né? Essas pessoas, elas existem, estão ao nosso lado, estão próximos de nós. Eu só trouxe alguns exemplos, mas a gente, de repente, na tua cabeça pode vir outras pessoas, outros tipos de problemas, até mais complexos que esse. Então, como amar essas pessoas? Como? Vamos abrir nossa Bíblia em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 6, verso 31 a 44. E já pode deixar aberto nessa passagem, que a gente vai trabalhar essa passagem. Marcos, capítulo 6, verso 31 a 44. Diz assim a palavra de Deus: que havia muita gente indo e vindo, que ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que os viram retirar-se e, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu que uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, e por isso os seus discípulos se aproximaram dele e disseram: este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: dê-lhe vocês algo para comer. E eles disseram: isso exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. O amor, gente, vai exigir persistência da nossa parte. E isso mesmo quando a gente não vê razão para amar aquela pessoa. Porque a gente vai sempre encontrar uma razão para não precisar amar. Então, onde nós vamos encontrar forças para amar? No cuidado de Deus. O pano de fundo aqui disso que nós acabamos de ler, dessa passagem aqui que nós lemos, está lá nos versos 12 e 13, que diz assim, desse mesmo capítulo, tá? Eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse. Expulsavam muitos demônios, ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Os discípulos, o que eles estavam fazendo? Estavam fazendo o que o mestre pediu que eles fizessem. A gente precisa lembrar que naquele tempo não existia bicicleta, moto, carro, para eles poderem se conduzir, nem ar-condicionado, né? Para se conduzir naquele calor que é aquela região. E eles saírem falando, cuidando das pessoas, curando, caminhando com o sol queimando na cabeça deles, né? Então eles deviam estar cansados, sobrecarregados em fazer isso. Diante disso, que eu quero dar um exemplo.
Pensa o seguinte, você está trabalhando numa empresa e você não tem carteira assinada. E aí, chega uma hora que te mandam embora. Você não vai receber seguro-desemprego. E você fica 6 meses desempregado. 6 meses desempregado, sem ter um recurso. Aí vem algumas perguntas. Quantas pessoas realmente se preocupam conosco nessa situação? Quantas pessoas estão ali cuidando de nós? E até que ponto elas persistem nos cuidados que necessitamos? Lembra que são 6 meses. A gente pode ajudar um mês, dar uma força no segundo, mas será que a gente ajuda os 6 meses dessas pessoas? Será que nós a amamos o suficiente para fazer isso? Ou melhor, né? Será que nós somos ajudados esse tempo? Agora a pergunta é, e nós? Temos cuidados de pessoas que estão à nossa volta, que estão vivendo isso? Nós temos vivido esse tempo, e eu louvo a Deus por essa igreja, porque quando a gente faz um apelo pedindo ajuda, todos dão um jeito de ajudar. Com 1 quilo, 2, para a gente conseguir atender com as cestas básicas. Mas existe mais. Às vezes está faltando um gás, um aluguel. Às vezes está faltando a gente orar por essa pessoa, ir lá ouvi-lo, ouvir a dor que essa pessoa está vivendo, porque nós gostaríamos que fosse assim conosco. Vamos olhar então o verso 31 do capítulo 6, né? Olha o que diz. Havia muita gente indo e vindo, a ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse, venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Jesus quer nos cuidar e Ele quer nos ensinar a cuidar dessas pessoas que Ele tem trazido até nós. E não são poucas pessoas. Vivendo em comunidade, conversando com os nossos vizinhos, nós vamos perceber que existem muitas pessoas carentes. O pastor falou aqui um pouquinho antes sobre a ansiedade, o quanto isso tem destruído as pessoas. Pessoas com medo de colocar a cara para fora da porta, por falta de fé e de esperança naquele que pode todas as coisas, né? Então, o Senhor nos olha no mais profundo do nosso ser. Ele consegue perceber bem antes de nós o que nós estamos sentindo. Ele consegue ver o que nós precisamos e por quanto tempo nós precisamos. Ele percebe isso. Jesus sabia então que aqueles discípulos estavam cansados e sem forças. E mais, ele sabia o que ainda viria pela frente. Ele sabia tudo o que eles teriam que passar com o que Jesus ainda teria que viver. Jesus conhece as nossas necessidades, nos detalhes. Ele realmente cuida de nós. Pensemos então agora para os nossos dias. Quantas vezes nós estamos cansados, sem forças, né? Aí chegamos em casa, a gente mal consegue descansar, né? Porque já chega em casa, tem alguma coisa para fazer, a gente já quer botar para fora tudo que a gente viveu no dia, os problemas que nós tivemos. Aí se um dos dois está em casa, sobra para quem está em casa, né? Porque já vem aquela avalanche de problema, de reclamações. Mas que tal se ao invés de nós chegássemos em casa, já trabalhando, despejando os problemas do nosso dia, nós encontrássemos tempo para fazer algo prazeroso, que nos trouxesse alguma leveza. Tem várias coisas que a gente pode fazer, né? E que vai nos aproximar dessas pessoas que nos amam. Por exemplo, um chimarrão em família, isso é bem do sul, né? Chimarrão em família, brincar com os filhos, para quem tem filhos, para quem tem um tempinho a mais, poder ler um livro, assistir uma série juntos. São coisas que vão distrair a nossa mente, nos relaxar um pouco e provavelmente vai nos tornar menos chatos e ranzinzas. Porque esse peso que a gente vem trazendo, a gente vai jogando. Eu já vejo pessoas aqui se tocando, olhando um para o outro. É bem coisa de casal, né? Assim, viu o que você faz, né? E até perdi. A gente se torna chato e ranzinza, gente. Eu falo porque eu sou assim também.
Ou você acha que não, que a gente está sempre sorrindo? Não está, né? Então, que a gente possa trazer as coisas mais suaves, sabe? Para sobrecarregar menos aqueles que nós amamos. Porque, afinal de contas, nós sempre olhamos assim para aquelas pessoas que nós não gostamos, que nós não amamos, mas nós esquecemos que nós também somos essas pessoas para alguém. Aquela pessoa insuportável, que não desce na garganta, sabe? Às vezes nós somos essa pessoa. Não podemos esquecer que as pessoas à nossa volta, seja em casa, no trabalho, na faculdade, elas carecem da nossa atenção, carecem do nosso amor. Então busque forças naquele que é a fonte do cuidado, da atenção e do amor. Dessa sabedoria, discernimento para saber lidar com cada situação que Deus está apresentando a você. Busque forças aonde? Em Cristo. Ele é a nossa fonte de energia. Veja como ele reage diante do cansaço dos seus discípulos. Que ele poderia simplesmente virar e falar assim, opa, levanta. Que nem uma linha de produção, né? Não dá para parar. Se a gente parar, pessoas não vão ser salvas. Então levanta e faça o que tem que fazer. Não. O que ele falou? Ele os convida a descansar. Ele queria cuidar de seus amigos, assim como quer cuidar de nós. Se permita ser cuidado por Deus. Nós resistimos ao que Deus quer fazer, aos cuidados que Ele quer derramar sobre as nossas vidas. Aprenda com seu cuidado e assim recarregue suas forças para cuidar daqueles que Ele tem colocado diante de ti. Tá, mas e além do cuidado de Deus, ainda podemos ver possibilidades de renovar nossas forças aonde? Nas respostas de Deus. Vamos ver o verso 38. Diz assim: perguntou ele, quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram 5 pães e 2 peixes. Tá, Marco, como assim nas respostas de Deus, essa passagem, Jesus responde com uma pergunta? Pensa a situação. Os discípulos estavam preocupados. Eles estavam num lugar deserto, sem nada próximo, sem uma cidade para eles poderem ajudar aquelas pessoas. Nós estamos falando de pelo menos 5 mil homens e provavelmente mulheres e crianças. Todos ali. Horas naquele tempo, sem comer nada. A gente precisa e por que Jesus faz uma pergunta, né? A gente precisa compreender como é a cultura judaica. A cultura judaica, normalmente, um judeu responde a uma pergunta com outra pergunta. E é um dever religioso deles, do judeu, ensinar os filhos a fazerem perguntas. É assim que eles ajudam os filhos a crescerem. Pode só colocar aquele que tem a foto, que é o próximo slide. Bom, então para exemplificar essa questão, eu quero contar um breve relato sobre um judeu chamado Isidor Isaac Rabi, vencedor do Prêmio Nobel de Física de 1944. Foi perguntado a ele o seguinte: como você se tornou um cientista? Olha a resposta dele. Minha mãe me fez um cientista sem nunca saber. Cada criança voltava da escola e lhes era perguntado: o que você aprendeu hoje? Mas minha mãe costumava perguntar: Izzy, você fez uma boa pergunta hoje? Isso fez a diferença. Fazer boas perguntas me fez um cientista. É muito diferente do que nós vemos na atualidade. As pessoas querem respostas prontas, não é? Perguntas nos ajudam a compreender qual é a situação que estamos enfrentando. Nos ajudam a olhar para a nossa história, para dentro de nós. E a partir daí, das conclusões que nós chegaremos, a gente conseguir tomar as decisões certas. Perguntas nos levam a refletir e ampliar os nossos horizontes.
Nós acabamos fechados dentro de uma caixa, a gente não consegue olhar além disso. E as perguntas vão abrir a nossa mente, vão abrir o nosso horizonte para enxergar além. E com Deus é assim. Nós não estamos fechados dentro desse templo, não. Que Ele quer que o nosso olhar vá além do templo, dessas quatro paredes, e assim também na nossa vida. Os discípulos, então, não tinham ideia do que estava para acontecer ali. Do milagre que o Senhor estava prestes a fazer. Deus conhece cada uma de nossas necessidades. Ele tem a resposta para cada uma de nossas perguntas. Eu não sei você, mas eu tenho muitas perguntas. E eu sempre faço essas perguntas para Deus. E eu questiono, porque eu preciso de respostas. O duro é quando Ele me volta com pergunta, que nem Ele fez com os discípulos. E aí eu tenho que achar a resposta sozinho. Mas é uma forma de aprendermos a caminhar. Deus conhece, então, que algumas Ele nos responderá bem fácil. Meu filho, sim. Meu filho, não. Muitas vezes Ele responde assim. É prático, né? É rápido. Mas outras, Ele fará perguntas para que pensemos. Esse é o caminho certo? É isso que você quer? Ou para saber onde está o nosso coração? Essa dói. Nosso coração está nele ou está nessas coisas que nós temos pedido? Nessas situações que nós temos pedido? Ele fará essas perguntas. Se não já tem feito com vocês. Comigo, tem. Mas fique claro, nenhuma pergunta feita por ele é sem propósito. Existe um sentido, que é nos transformar, nos fortalecer para a nossa caminhada. Então, em todos os momentos, nós temos algo a aprender com o Senhor e com as situações que Ele tem nos permitido viver. Nessa passagem, Ele está mostrando aos seus discípulos que nada pega Ele desprevenido. Assim como a pandemia, né? Muitos, cadê Deus? Todo mundo está morrendo. Deus sabia. Você acha que Deus não está atento a tudo o que está acontecendo? Ele sabe muito antes do que tudo ia acontecer e Ele sabe a origem desses problemas. Nós não sabemos, a gente deduz várias coisas, né? As teorias da conspiração são várias, mas Ele sabe a origem, o porquê Ele permitiu tudo isso. Mas provavelmente... desculpa. Mas notem, né, aqui olhando para isso, para os discípulos, né, eles não sabiam o que estava para acontecer. Os discípulos não conseguiram ver isso. Não estavam entendendo o milagre que Deus tinha para fazer. Muito provavelmente os discípulos estavam, tá aí agora, né? Considerando a quantidade de alimento que nós temos nas mãos, 5 pães e 2 peixes, mas mesmo assim, mesmo não entendendo, eles fizeram algo. Eles foram obedientes ao Senhor. E fizeram tudo o que Jesus pediu. E assim eles viram o milagre acontecer. Muitas vezes o que falta para nós é só obedecer à voz de Deus. Nós perguntamos, mas nós fugimos da resposta dele. Porque nem sempre a resposta dele nos agrada, atende às nossas supostas necessidades. E por isso nós não queremos ouvir. Então para que tu perguntou, né? Se tu não quer ouvir a resposta, vive do jeito que você está vivendo. Mas não, nós queremos uma mudança. Mas o nosso medo, as nossas ansiedades têm nos impedido de ser obedientes ao que Deus tem para nós. Você tem estado atento ao que Deus, as respostas de Deus e as suas perguntas para a sua vida? É muito importante aprendermos a conversar com Deus, a nos comunicar com Deus, a ouvir sua voz, as respostas que Ele tem e não fugir delas. É a fonte de energia para nos fortalecer a cada novo dia. E principalmente nesses momentos difíceis, onde nós estamos perdendo pessoas, estamos ficando desempregados, onde tem nos faltado certas coisas que nós entendemos ser importantes, onde o nosso chão parece que sumiu. É aí que nós precisamos estar firme nele e não soltar a mão dele. Não faça isso.
Resista. E busque nele as respostas. É ele que nos ajudará a compreender e a amar as pessoas à nossa volta, mesmo elas sendo tão complicadas. Nós não devemos desistir dessas pessoas, como um dia alguém não desistiu de nós. Eu sei que se você está aqui hoje é porque alguém insistiu, levou o Evangelho, viveu o Evangelho à sua volta para que você estivesse aqui. E provavelmente nessa época você não devia ser uma pessoa fácil. Mas essa pessoa insistiu. Seja ela quem for, ela insistiu. Porque Deus mostrou, esteve com essa pessoa para que ela não desistisse de você. Então, não desista. Mas eu ainda não sei como amar. É verdade. É difícil. Nessa passagem ainda temos a chance de aprender mais uma forma de renovar nossas forças. Na provisão de Deus. Os versos 42 a 44, vamos ler novamente? Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Será que nós pensaríamos ou agiríamos diferente dos discípulos naquela época? Vamos olhar de novo, né? Veja o que eles fizeram. Ao verem que estava ficando tarde, ao perceberem a multidão toda ali, e por tratar-se, né, daquele lugar deserto, os discípulos tentaram ensinar Jesus o que fazer. Os versos 35 e 36. Eles tentam dizer a Deus como deveria resolver aquela situação. Eles tentam encontrar uma saída, mas detalhe, gente. Eles estavam com Jesus. Será que a gente precisa achar uma saída ao lado de Jesus? Ou ele não é a nossa saída? Eles não viram isso. Eles não conseguiram. Quem era o mestre naquela situação? Eram eles para ensinar a Deus? Ou Deus para ensinar eles? Como a gente às vezes está do lado, podendo fazer... E esses dias, conversando com a minha esposa, ela me lembrou uma situação. Às vezes a gente está do lado de uma pessoa, em vez da gente fazer as perguntas para sermos abençoados com o ensinamento, a gente quer respostas. A gente quer respostas para saciar as nossas ansiedades e não tentar entender o que ele tem para nos trazer de conhecimento, de aprendizado. Era assim o que eles estavam fazendo. Eles estavam ao lado de Jesus e não conseguiram enxergar que Jesus era o caminho, era a resposta para eles. Quantas vezes nas nossas orações, né, a gente tenta ensinar o caminho para Deus? Senhor, a melhor forma de resolver isso é assim, ó. Se eu puder, o caminho é esse, Deus. Olha, vai dar certinho. O Senhor vai mudar a cabeça da pessoa, o Senhor vai abrir a porta ali, vai fazer isso. Quantas vezes nós fizemos isso? Tentar encontrar a solução para Deus. Mas veja o que ele respondeu para os discípulos no verso 37. Ele, porém, respondeu-lhes: dê-lhe vocês algo para comer. É mais ou menos assim. Se você já sabe o que fazer, então vai lá e faz. Não é? Se tu quer me ensinar como é que eu vou atender esses 5.000 homens e mulheres e crianças, então vai lá e faça. Já que eu acho que eu posso. É isso que nós estamos dizendo para Deus. E é isso que ele vai responder para nós. Vai lá e faz, meu filho. Tenta. A gente não consegue nem saber o que vai acontecer daqui a pouco, no próximo segundo. O que dirá tentar ter respostas para coisas tão complexas. Existem situações, gente, que nós podemos resolver. E, na verdade, nem precisamos perguntar para Deus. Sabe por quê? Porque ele já proveu isso na palavra dele. Já está na palavra dele o que deve ser feito. Por exemplo, se eu devo me embriagar, que a palavra dele é muito clara sobre isso.
Se eu devo trair meu cônjuge, a Bíblia declara isso. Se eu devo dizimar ou não, a palavra é muito clara, ela já está deixando, está explícito o que ele quer. Se eu posso dizer uma mentirinha para me safar de algo. A palavra também fala. Será que eu preciso falar, Deus, eu posso mentir só hoje, Senhor? Só hoje, só para eu sair dessa situação. Ele já falou isso. Esse é o tipo de coisa que já está escrito, ele já proveu, ele já nos entregou. Agora, nós precisamos perguntar a Deus aonde nós não encontramos as respostas. Existem situações como essas do que os discípulos estavam vivendo que realmente é difícil. Nós não saberíamos mesmo nem por onde começar. Por isso, precisamos saber de onde vem a verdadeira provisão. Precisamos depositar a nossa fé nele, não em nossas supostas capacidades de solucionar problemas. Nós temos resposta para muita coisa, mas nós não temos resposta para todas as coisas. Então, fale com Deus, aprenda com Deus. Ele tem nos ensinado para que nós consigamos ajudar as outras pessoas, para que nós realmente consigamos amar essas outras pessoas. Também precisamos lembrar com relação às pessoas que nos pedem ajuda, né? Que elas buscam soluções que muitas vezes nós não somos capazes de solucionar. E tem muita coisa que a gente não faz nem ideia de por onde começar, os problemas que são apresentados. Mas nós servimos ao Senhor, que tudo pode, e que possui a resposta, a saída, a provisão para o necessitado. Essas pessoas, do que elas carecem? De Jesus e das suas palavras. Ele é o alimento para elas. É Ele que vai dar a força para essas pessoas se levantarem e caminharem. Nessa passagem a gente vai aprender que Cristo veio para restaurar, preservar e nutrir nossas vidas físicas e espirituais. Nele, gente, há suficiente para todos que o buscam. Se o mundo todo hoje decidir buscar Deus, há suficiente para todos, em abundância. Mas nós não buscamos. Nós não clamamos. Nós não colocamos diante de Deus nada disso. Nós tentamos resolver, encontrar respostas só em nós. Mas nós não vamos encontrar. Porque tem respostas que só Ele pode nos dar. Note que Jesus teve compaixão daquelas vidas, porque Ele deu forças para eles ao alimentá-las. Mas principalmente aqui, normalmente a gente vai falar do milagre que Deus fez, na multiplicação dos pães, mas principalmente Ele estava provendo o conhecimento de quem Ele era e do que Ele podia fazer. Ele não estava só mostrando o milagre. Não é isso, Ele está nos ensinando quem Ele é e o poder que Ele tem para mudar qualquer situação. É isso que nós aprendemos nessa passagem. E hoje, será que nós conseguimos ver a provisão de Deus em nossas vidas? Você consegue olhar para a sua vida e ver que Deus tem cuidado de ti, tem suprido as suas necessidades? Você conseguiria reconhecer tudo o que Ele tem lhe ensinado com essas pessoas difíceis que Ele tem colocado no seu caminho? Tu consegue aprender com isso, identificar tudo que Ele tem lhe provido? Ou você é aquele tipo de pessoa que se basta e que acha ter todas as respostas para a sua vida? A gente precisa se fazer essa pergunta, gente. Porque Deus está de braços abertos para agir, para mudar a nossa história. Mas e nós? Estamos aceitando esse cuidado dele? Estamos tentando entender por que essas pessoas que Ele tem colocado à nossa volta? Porque nada é em vão. As pessoas que Ele traz para caminhar conosco, para nós conhecermos, seja no ambiente profissional,
religioso, como aqui na igreja, não é em vão, gente. Sempre tem algo para aprendermos e para praticarmos ajudando essas pessoas. Veja o que Jesus falou em João 6, capítulo 54, não precisa abrir. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Ele, Jesus, era fortalecido pelo Pai. E nós, como nos fortalecemos? O aspecto, gente, mais difícil do amor não é saber como vou amar determinada pessoa. Não é isso. O mais difícil é querer amar. Como é difícil a gente querer amar alguém. Ainda mais esses mais complicadinhos. E termos forças para amar essas pessoas. Então nós temos que pedir força para Deus, para que Ele nos dê a sabedoria, o discernimento para poder ajudar essas pessoas. Amar, então, requer energia, mas nem sempre nós temos essa energia. Com tudo o que a gente vem vivendo, o cansaço, o estresse, as preocupações, a gente não para ter paciência, ser um bom ouvido, saber compreender a dor do outro, mas nós queremos que as pessoas façam isso por nós. Nós queremos que as pessoas parem, nos ouçam, mas nós não estamos dispostos a ouvir os outros. Encontramos nessa nossa caminhada pessoas que são difíceis de amar mesmo. Não gostamos delas, né? Mesmo sabendo que suas atitudes são ruins, é difícil olhar para elas. Ainda assim, nós precisamos amá-las. Afinal, Deus as ama, assim como nos ama. Então, se você não sabe como amar essa pessoa, ame porque Deus te ama. Porque Deus conseguiu te amar. Do jeitinho que você é. Com as besteiras que a gente faz diariamente, negando Ele com as nossas posturas. Ele continua, e o mais interessante não é que Ele só nos amou, Ele continua nos amando. A gente negando Ele. Ele continua nos amando. Ele não desistiu de nós, então não sejamos nós a desistir dessas pessoas. Jesus, nesse trecho de Marcos, queria ensinar aos discípulos que eles podiam fazer muito mais do que imaginavam. Afinal, eles estavam cansados, exaustos e procurando um meio para sair daquela situação. A gente vive tentando fugir de encrenca, né? Olha, depois a gente se fala, me liga depois, tá? Aí a gente vê. Porque está explodindo a bomba e eu não vou colocar a mão nela. Eu quero distância desse problema, então eu saio. Mas não é isso que Deus quer. Só que, muitas vezes, Deus não nos tira da situação, mas nos ensinará a passar por elas. O que você precisa aprender disso que Deus tem permitido você passar? Enquanto a gente não aprender, a gente vai viver dando cabeçada, mas Ele vai nos dar a chance de crescermos e aprender com Ele. Como vimos, já terminando aqui, como vimos, é real a dificuldade de lidar com os problemas do dia a dia. E acabamos precisando buscar forças para não deixarmos que as barreiras nos atrapalhem a amar as pessoas. Essas barreiras fomos nós que levantamos, esses muros que nos distanciam, que fecham os nossos ouvidos, que não nos deixam enxergar a dor do outro. Fomos nós que levantamos esses muros, né? Deus nos cuida nos detalhes, né? Ele cuida de cada detalhe da nossa vida, nos dá respostas, muitas vezes fazendo perguntas, para que nós venhamos a refletir e tomar a decisão consciente do que Ele quer para nós. E nos dá provisão para a nossa caminhada. Deus tem provido o que nós precisamos, ainda que você ache que não tem o suficiente e que a vida não está sendo do jeito que você sonhava. Deus tem provido, tem cuidado do seu povo. É Ele que nos fortalece para enfrentar as lutas diárias. E estarmos prontos para amar e cuidar daqueles que nos procuram. Lembre-se, Jesus é o mesmo para essas situações do nosso dia a dia, coisas simples.
briguinhas em casa, uma fúria, um nervoso quanto uma pessoa que a gente está meio chateado. Ele é o mesmo, mas também para situações mais complexas. Nós vimos uma aqui de uma multidão com fome que precisava ser alimentada, mas cada um de nós sabe as situações complexas que nós às vezes não estamos encontrando resposta, mas Ele tem e Ele pode nos ajudar. Então, que possamos a cada novo dia buscar forças no Senhor, pois é dele que vem a nossa força, para que nós possamos verdadeiramente amar e demonstrar esse amor que Deus tem dado a nós primeiro. Nos deu quando Jesus morreu na cruz, sabendo quem nós somos e considerando tudo que ainda íamos fazer de errado. Ele ainda assim nos amou e continua nos amando. E Ele nos ensina com isso, para que não deixemos de amar. Provavelmente, em algumas situações, você vai ser o último fio de esperança para aquela pessoa. Porque é você que tem refletido a glória de Deus. É você que a pessoa tem visto o amor de Deus. Então lembre-se disso, ame. Cuide dessas pessoas complicadas, difíceis, pedindo força, pedindo a ajuda do Senhor. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar? Senhor Deus, eu quero lhe agradecer, porque eu sei como eu e meus irmãos, as pessoas que estão no YouTube nos assistindo, Senhor, nós somos pequenos, somos falhos, somos pecadores e temos errado nessa caminhada, Senhor. Temos errado porque o Senhor tem mandado pessoas, o Senhor tem colocado pessoas no nosso caminho para que nós possamos demonstrar o teu amor. Ah, Deus, mas nós temos fraquejado, Senhor. Nós temos deixado essas tristezas, esses nossos medos atrapalharem. E tem nos feito desistir de pessoas, Deus, que precisam, assim como um dia nós precisamos, e continuamos precisando do teu amor, precisando da tua ajuda, da tua misericórdia. Essas pessoas também precisam. Renova, Senhor, a nossa esperança, as nossas forças. Que possamos a cada dia lembrar do que a tua palavra fala, e que possamos lembrar do teu cuidado por nós. Que só isso baste para que nós consigamos cuidar do outro. Que possamos estar atentos a tudo que o Senhor vem falando conosco. As respostas que o Senhor vem dando é porque tem um sentido. O Senhor não viu a gente passar os problemas e dificuldades por nada. É claro que não. É que o Senhor está nos preparando, está nos forjando. Porque em algum momento o Senhor colocará pessoas à nossa volta e que precisarão dessa experiência que o Senhor tem nos dado na caminhada, que o Senhor tem nos ensinado a depender e confiar em Ti. Então nos ajuda para que não desistamos dessas pessoas. Nos ensina então a perdoar. Muitas vezes é porque nós não perdoamos as falhas deles, mas nós continuamos a pecar. Como assim? Nos ajuda, Senhor, a olhar para aquele que está vivendo essa situação ruim, difícil, sofrendo, e lembrar que nós também passamos por isso em algum momento. E que o Senhor, com seu cuidado, que o seu amor esteve conosco. Nos ajuda a lembrar disso. É o Senhor que tem provido forças, discernimento, sabedoria para que nós possamos viver diferente. Então faça o mesmo agora, Deus. Nos ajuda. Provavelmente nessa semana, o Senhor apresentará situações para nós. Para mim, o Senhor já mostrou, durante essa semana, o Senhor já fez isso. Que o Senhor mostre para cada um dos meus irmãos que estão aqui, que estão no YouTube agora assistindo, Senhor. Que o Senhor é o Deus, sim, do cuidado,
da resposta, da provisão. É o Deus que está ao nosso lado, que cuida de nós. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a refletir a tua glória, refletir essa alegria, essa força, essa esperança que vem do teu Espírito. Ajuda-nos. Ajuda-nos a refletir a tua luz num mundo de trevas, de dor, de falta de esperança. Que o nosso olhar, a nossa boca, o nosso ser realmente reflita a tua glória. Nos ajuda, Senhor, nessa semana. Traz essas pessoas, sim. Traz essas pessoas complicadas. Traz essas pessoas que nós não sabemos mais como amá-las. E nos ensina a amá-las, a demonstrar o teu amor. É o que eu te peço, Deus. Talvez doa isso, mas nós sabemos que o Senhor está conosco e que o Senhor nos ajudará em todo o tempo. É o que eu te peço, Senhor, no nome de Jesus. Amém.